Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Deixa eu ver se o pastor Marcelo Santos já está me escutando. Pastorzão, tudo certo por aí? Me escuta? Boa tarde, meu querido. Boa tarde, pastor Nayan. Boa tarde, meus irmãos. Como é que estão aí em todo o Brasil e além? Tudo certo, meu querido. Graça e paz para você. Pastorzão, é sempre uma alegria te receber. Bem-vindo mais uma vez, tá bom? Hoje... O prazer é meu. Sexta-feira, dia de Black Friday, já fez compras hoje, pastor? Não fiz nada, né? Tava olhando aí o site das coisas, mas não vi nenhuma promoção decente, não. Por enquanto, nada me atraiu, não. Tudo fraude, pastor, tudo fraude. Por enquanto, sim. Deve ter gente fazendo bons negócios por aí, mas da minha parte eu ainda não encontrei, não. Não encontrou não, né? Beleza. Vamos dar uma pechinchada, procurar e pechinchar que dá certo. É isso aí. E você, já comprou muita coisa? Não, só tô só olhando. Tô igual aqueles clientes que entram na loja. Não, tô só olhando. Tô só olhando. Ou a mãe que fala pro filho, na volta a gente compra. Na volta a gente passa aqui e compra. É desse jeito. Mas, enfim, né? Hoje o assunto é esse aqui do nosso tema, é o nosso tema, né? Do nosso quadro de hoje, Universitários Missionários, né? A Black Friday, os cristãos e a Black Friday. E eu tô curiosíssimo para saber o que o pastor Marcelo preparou pra gente, né? Em relação a esse assunto. Vamos lá. Tô animado também para compartilhar com vocês. Já convocando a galera, né, pastor, para poder participar com a gente, não é isso? Isso aí. Entre aí no chat, mande sua mensagem, fale aí das suas experiências de Black Friday, se já fez alguma pechincha, se já foi enganado, como é que é isso para você, o que você acha disso? Vamos conversar sobre esse assunto hoje. Pronto, então partiu. Vou soltar a vinheta para a gente começar. Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Tá valendo então o nosso Somos Um. Universitários Missionários da 316 com o pastor Marcelo Santos nessa sexta-feira, 25 de novembro de 2022. Tema de hoje, tema bem curioso, né? Os cristãos e a Black Friday. Aqui com o pastor Marcelo Santos, eu já vou começar fazendo pergunta para ele. Primeiro, pastor, o que é a Black Friday e o que isso tem a ver com os cristãos, pastor Marcelo? Vamos lá, Naya, vamos lá. A Black Friday, ela é uma tradição dos Estados Unidos que ela está ligada a uma outra tradição dos Estados Unidos, que é o Dia de Ação de Graças. Tá? Toda quarta, quinta-feira de cada ano, os norte-americanos comemoram o Dia de Ação de Graças. Por que isso? Porque quando os peregrinos fugiram da perseguição religiosa da Inglaterra e foram colonizar lá a América do Norte, e aí eles passaram por muitas dificuldades, chegando numa terra que eles não conheciam, enfrentando doenças, enfrentando fome, várias coisas. E aí no ano de 1621, depois de passar por muitas lutas e muitas provações, eles tiveram uma colheita muito boa. Aquele ano a terra deu colheita, todas aquelas plantações de milho e abóbora, todas as coisas que eles plantavam lá, e foi muito abundante. Então eles fizeram uma festa, uma ação de graças a Deus. Né? Eles eram puritanos, né? Eles eram protestantes, que adoravam a Deus, adoravam a Jesus, e eles não fizeram essa festa, essa celebração de ação de graças, convidaram os índios para participar, né? Convidaram os nativos americanos, os americanos originários, né? Para participar dessa celebração, e então ficou esse costume, ficou essa tradição. Nos Estados Unidos, a gente que gosta de filmes e séries, a gente vê isso muito, né? Que esse Dia de Ação de Graças é muito importante, é tão ou mais importante que o Natal. É o feriado, é um feriado nacional, realmente para tudo. As pessoas vão viajar para se encontrar com suas famílias, e tem parada, tem desfile. É um feriado realmente muito importante para a cultura norte-americana, né? Aí, por causa da Black Friday, já que todo mundo estava viajando, sempre cai numa quinta-feira, e aí todo mundo viajou, ninguém está trabalhando, as lojas começaram a
aproveitar a sexta-feira depois do Dia da Ação de Graças para fazer suas queimas de estoque. Aproveitar que teve esse grande feriado, aproveitar que as pessoas já tinham gastado muito com comida, com festa e tal, então eles aproveitavam as lojas para queimar o estoque deles daquele ano, vender baratinho o que tinha sobrado, porque depois iria começar a nova temporada com o Natal. Aí eles queriam, o que eles queriam? Renovar o estoque, queimar tudo aquilo, acabar com tudo, zerar tudo, para poder comprar os outros materiais, para começar as compras de Natal. Então começou-se a falar dessa sexta-feira negra, né? Não sei por que o negra, mas é no sentido que era uma sexta-feira diferente, onde tudo estaria muito mais barato, porque os comerciantes queriam se livrar logo das suas mercadorias. Então surgiu essa segunda tradição ligada ao Dia de Ação de Graças, a Sexta-feira Negra, a Black Friday. Aí é interessante, Nayan, que nós brasileiros, né, nós importamos a Black Friday, mas não importamos o Dia de Ação de Graças, né? A gente imita muitas vezes o que é ruim na cultura americana, porque toda cultura tem os traços bons e os traços ruins, e a gente traz o que é ruim e deixa de lado o que é bom. Olha que bonito que seria se nós realmente celebrássemos, né, toda quarta e quinta-feira de novembro, um feriado nacional para agradecer a Deus, para reconhecer tudo de bom, que já foram feitas algumas tentativas. Foi feito um decreto durante o governo militar de estabelecer o Dia Nacional de Ação de Graças, mas não pegou. Sabe, tem coisas que não pegam. O brasileiro não pegou muito, nem mesmo entre as igrejas evangélicas se fala muito do Dia de Ação de Graças, né? É interessante que a gente importa, por exemplo, o Halloween, o Dia das Bruxas, os brasileiros, né? Falando nós brasileiros, sim, comemoramos e tal, importamos uma festa que não agrega nenhum valor, não agrega nada de espiritual, mas o Dia de Ação de Graças a gente deixa para lá. Bom, aí no Brasil, essa Black Friday, essa tradição importada, ela já veio com o jeitinho brasileiro, né? Ela já veio assim com aquela ideia assim, bom, vamos aproveitar então mais uma data onde o comércio pode faturar. Não é a ideia de zerar o estoque, não é a ideia de, não, eu quero acabar com esses estoques, então vou vender por qualquer preço mesmo. Não, a ideia é, mais uma data aí para somar com o Natal e para somar com o Dia das Mães. Porque o comércio quer mais, isso, datas que impulsionem o comércio. Sim, sim. E aí os comerciantes brasileiros, muito espertos, não todos, né, mas alguns, começaram a pensar assim, bom, quando tem promoção, quando as coisas estão mais baratas, as pessoas compram mais. Então, dá um aumento na compra, um aumento na busca quando tem promoção. E se nós dissermos que tem a promoção, mas sem ter a promoção, a gente vai ganhar 2 vezes mais. Né? Alguém já falou certa vez assim que o dono da Coca-Cola era um gênio, né? Porque ele pegou um xarope, água, açúcar, misturou e vendeu caro. Mas mais gênio ainda que o dono da Coca-Cola é o dono da água mineral Perrier, que só vende só a água e vende por um preço caro, mais caro até do que a Coca-Cola. Sim. Então tem muitos, na Black Friday brasileira, no jeitinho brasileiro, você vem, e muitas vezes aquele negócio de tudo pela metade do dobro. Você não diminui o preço, mas você coloca promoção e as pessoas compram. E aí as pessoas vão às lojas e gastam o seu dinheiro. E aí, no Brasil, a gente tem um problema do endividamento, né? Uma porcentagem grande da população brasileira está com o nome no SPC, no Serasa, está com dívidas no cartão de crédito e trabalham não sei quantos meses do ano só para pagar os juros das suas dívidas. O endividamento familiar, pessoas que estão até o pescoço e acima do pescoço, ganham X e devem 3X por mês. A gente vê toda a publicidade e todo o comércio, toda a estrutura da sociedade gerada para criar uma armadilha para o consumidor.
e aí o consumidor nessas promoções vai e compra, cai no engodo do crédito fácil. A vendedora, aquela fala de vendedor é muito, muito fácil. Não, mas está caro, não vou levar não. Parcela no cartão, né? Como se adiantasse de alguma coisa, porque o fato de você parcelar no cartão, você vai ter que pagar do mesmo jeito, e muitas vezes com juros. E aí a gente vê psicologicamente o fenômeno de que muitas pessoas compram, e isso não tem mais só a ver com a Black Friday, mas muitas pessoas compram para suprir carências e para preencher um vazio no seu interior. Porque a neurociência mostra que quando você compra uma coisa, qualquer coisa, seja uma bala no trem, você comprou uma bala no trem, você comprou um carro na concessionária, o seu cérebro libera os neurotransmissores ligados ao prazer. Então, o ato de comprar qualquer coisa é em si prazeroso. Então, acontece com muitas pessoas, ao comprar, o mesmo que acontece com o dependente químico, né? Ao beber o álcool, ao cheirar a droga, ao vício em sexo ou a compulsão por comida. A pessoa está mal, está se sentindo triste, a pessoa está frustrada com alguma coisa. Vou dar uma saída, vou no shopping, vou comprar alguma coisa para mim, para se sentir bem. É uma sensação de prazer muito rápida, mas dá essa sensação de prazer. E a pessoa, então, se preenche com aquilo. É óbvio que isso tem implicações espirituais. É óbvio que isso tem explicações para a nossa vida, né? Todas essas armadilhas de consumo e todo esse consumo desenfreado e o impacto social e econômico que isso tem. Estou falando para jovens, né? O projeto Somos Um, um projeto voltado para universitários, e o universitário ele tem muitos problemas financeiros. Muitos universitários já terminam a sua faculdade já endividados. Eles têm o crédito educativo, o financiamento educativo, ou às vezes é o pai que está bancando a sua universidade, mas ele já tem que ajudar em alguma coisa, e soma-se a isso essas questões do consumo, essas questões fáceis do consumismo, essa facilidade de você gastar, de você se endividar. Então eu quero aproveitar essa data da Black Friday para falar de um assunto muito espiritual, que é o consumismo, né? E como isso afeta a nossa vida e o que a gente pode fazer para lidar com esse problema espiritual chamado consumismo. Beleza. 3 horas e 21 minutos aqui na nossa rede 316, 3 e 21. Mais uma vez, deixando você que está ligado com a gente à vontade para participar, para interagir, para deixar sua pergunta, o seu comentário aqui na nossa rede 316, através do WhatsApp 11 930 030316. Abraçar aqui o Adilson Borba, que está lá em Porto Alegre, não é isso? Lá na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, lá em Taquara, né? Acompanhando a programação. Obrigado, viu, Adilson, pela sua audiência. Bom, já que você tocou nesse assunto do consumismo, pastor, então já destrincha isso aí pra gente, quais são os perigos, né, do consumismo. Vamos lá. Consumismo, Nayan, é viver a vida em função do consumo. Tá? A gente sabe que desde a Revolução Industrial, no século XVIII, aconteceu algo chamado Revolução Industrial, que mudou a maneira da gente viver em sociedade. Sempre houve comércio, sempre houve venda, sempre houve dinheiro, troca de mercadorias, mas a Revolução Industrial fez com que a produção aumentasse a um nível imenso e gerou-se o que a gente chama, os estudiosos chamam de sociedade do consumo. Cada vez mais as pessoas precisam consumir para que as fábricas, as indústrias continuem produzindo, porque se as indústrias quebrarem, não vai ter emprego, vai haver recessão, vai haver fome. Então é uma roda que se alimenta a si mesmo, e que se esse mecanismo quebrar, tudo sai do lugar. Então a gente vive numa sociedade em que tudo gira para nos tornar consumistas. O tempo todo somos bombardeados com mensagens dizendo que a nossa vida só tem sentido se a gente consumir.
a nossa vida só tem sentido se a gente tiver aquele tênis, aquele carro, aquela roupa, aquela bolsa, no nosso caso de teólogos, aquele livro, né? Nossos objetos de desejo de consumo de pastor é livro, né? Nada errado em si, em comprar, em consumir. Uhum. Mas nós como evangélicos, precisamos entender que o consumismo, essa ideologia, digamos assim, ela é muito perigosa e muito perniciosa. Podemos dizer que ela é uma religião, né? A religião do consumismo. É uma religião tão estabelecida como religião que tem até templo. Tá? Tem um escritor, James K. Smith, que ele fala, o shopping center é o templo da religião consumista. Você vai lá, em determinados intervalos de tempo, né? Você tem o ritual da entrada, você passa ali pelos rituais, tem o ritual, você tem a comunhão, você come ali do pão, né? O pão de hambúrguer, e você adora. Por que adora? Você adora aquilo que você ama. Você é aquilo que você ama. E aí você ama, o seu coração está voltado para as vitrines, o seu coração está voltado para... Você nem precisa, isso é muito importante. Você não precisa necessariamente comprar para você ser um consumista. Porque o fato de você ir, de você desejar, de você colocar o seu coração ali, já é o consumismo. Tem a ver com o coração. Onde está o seu coração? Nós evangélicos costumamos falar muito contra o comunismo. Né? O comunismo é uma ideologia que não é cristã, que é contrária ao evangelho, e a gente tem que combater. Verdade. É sim, o comunismo é uma ideologia contrária aos princípios do cristianismo e a gente não deve aceitar. Mas a gente esquece de olhar para o outro lado e ver que o consumismo, filho do capitalismo, é tão contrário às escrituras quanto o comunismo do outro lado. Tá? Por que a gente não presta muita atenção? Porque está ao nosso redor. Uhum. Nós somos como o peixe que não sabe dar uma palestra sobre água. Se você pedir para um peixe falar sobre água, o que ele vai dizer? Ele não sabe falar sobre água. Porque para ele a água está tão presente que ele não se dá conta dela. Ele não pensa sobre ela. Assim somos nós, estamos imersos nesse evangelho do consumismo. O que faz parte do evangelho do consumismo? Primeiro, materialismo. Ou seja, o que importa é o que você pode ver, tocar, segurar. É a matéria. É o vestido, é a roupa, é o boné, é o relógio, é o que eu posso ver, é o que eu posso ter, é o material. Em contraposição ao evangelho de verdade, que diz que o material, aquilo que se vê, foi criado daquilo que não se vê. E que a fé, você crer no que você não vê, é mais importante do que você ter algo, e que o ser é mais importante que o ter. Outra característica do consumismo é o hedonismo, que é o culto ao prazer. O importante é ter prazer. O importante é o prazer. Aí a gente pode pensar assim, não, desse mal eu não tenho, porque eu sou um crente, né? Então eu tenho a minha esposa, né? Eu só tenho o prazer da minha esposa. Mas não é só o prazer do sexo fora do casamento que está falando, né? Quando você quando você vê a propaganda assim, coma o chocolate tal, você merece, né? Você merece esse prazer, né? Vai na churrascaria e tal, mostra aquelas imagens daquela carne, né? Aquela coisa, a gordura, né? A viagem tal, mostra aquela praia deliciosa com aquelas ondas e fala assim, você merece isso. Ou seja, a vida gira em torno de eu ter esses momentos de prazer. É isso que importa, nada mais importa. E se eu tenho desprazer, já não serve mais para mim. Diferente da mensagem do Evangelho, que diz, no mundo vocês terão aflições, né? Estejam dispostos a sofrer por mim. Né? Os discípulos se alegraram quando eles foram açoitados, porque eles não estavam em busca do prazer o tempo todo. Havia valores maiores do que o prazer.
né? Outra característica do evangelho do consumismo é o imediatismo. Tudo é para agora, né? Você deseja algo material para te dar prazer, e você não pode esperar. Tem que ser agora. Adquira agora, parcela em 15 vezes, mas você tem agora. Você tem agora e você se satisfaz agora, né? Por que esperar? Não, mais uma vez o papo de vendedor. Quando a gente fala, depois eu passo aqui. Não, aproveita agora. Por que não faz o crediário? Toma aqui o nosso carnê. Né? E aí é o imediatismo. Mostra e a todas gente... as facilidades possíveis, né? Todas as facilidades possíveis. Todas as facilidades possíveis. E às vezes a pessoa... a gente viu no começo desse ano oferecimento de crédito, né, de empréstimo para quem estava recebendo auxílio emergencial. Ou seja, a pessoa já estava recebendo auxílio, quer dizer, porque estava numa situação de pobreza, e ainda falando, quer um empréstimo? Aí a pessoa vai ficar mais enrolada ainda. E o cartão de crédito, ele tem essa facilidade, né? Até a criança fala hoje em dia, quando vai sair, mãe, compra para mim, pai, compra para mim, não tenho dinheiro. Aí a criança fala, passa no cartão. Porque o cartão de crédito tem aquela facilidade, você não vê, você não sente a dor do dinheiro saindo do seu bolso, né? Mas você sente a dor quando chega a fatura. E tem gente que fica até com ansiedade e não dorme no dia que recebe a fatura, porque já sabe que é aquela coisa assustadora. Tá? E aí eu pergunto, será que pobre tem problemas de consumismo? Claro que tem, né? Inclusive o problema fica mais grave porque ele é pobre, porque ele se endivida, porque ele fica mais pobre ainda, porque passa a não ter o dinheiro para as necessidades básicas, né? Você não tem dinheiro para comprar o arroz porque você está parcelando o seu iPhone, né? Sendo bem claro e didático aqui. Acontece, essa realidade acontece. Tá? Além dessas consequências práticas todas do consumismo, a gente tem as consequências espirituais. O consumismo ele provoca uma distorção na nossa relação com Deus e com o dinheiro. A gente passa a viver uma série de pecados, como idolatria, ostentação, falta de domínio próprio, falta de moderação. Né? Alguém já falou que o consumismo é você comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não gosta. Basicamente isso. Tá? É tipo algumas mulheres, não vou dizer que são todas, né? Mas algumas mulheres, elas não se vestem para o marido, elas não se vestem para elas se vestem para outras mulheres. Exato. E isso acontece com o jovem com o tênis, por exemplo, com o boné de marca. Isso acontece com o homem que tem um pouquinho mais de dinheiro com um carro. Ah, fulano comprou um carro tal, preciso comprar um carro tal também, mesmo que eu me endivide, né? Mesmo que eu não tenha dinheiro para comprar casa, mas eu tenho para comprar o carro e vai. E aí isso gera uma sociedade cansada, uma sociedade que é todo mundo correndo atrás do prejuízo, trabalhando 12 ou mais horas por dia, fazendo um bico aqui, um bico ali, não pode parar, porque tem uma expectativa de um gasto muito maior do que aquilo que eu posso ganhar. E aí a gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo para a família e não tem tempo para o descanso. Então veja só quantas coisas terríveis que o consumismo ele nos traz, né? A gente precisa estar realmente alerta contra esse perigo. É isso. Eu posso fazer um confessionário, pastor? Claro, vamos lá, isso vai ajudar. É porque assim, aqui eu faço algumas palestras sobre vendas, né, com o pessoal, e quando você vai ensinar o vendedor, né, ou impulsionar alguém a ser um vendedor, você tem que mostrar que ele precisa vender, né? Você está no outro lado da trincheira, né? Exatamente. E aí, no início, quando eu começava a dar essas dicas para a galera, naturalmente você
impulsiona, você mostra o caminho para que o vendedor ele faz com que o cara que vai comprar lá simplesmente um tênis na loja, ele leve a meia, ele leve o tênis pé, ele leve de repente a bermuda, um cinto, você entendeu? A ideia é fazer com que o vendedor seja treinado para que o camarada compre mais. Isso, né? Isso aí. E aí eu comecei a entender porque você precisa ficar do outro lado também quando você vai falar sobre vendas, quando você vai falar sobre treinamento de vendas. Você precisa estar do outro lado também. Você não precisa estar só do lado, você não pode estar só do lado do vendedor. E aí, você se colocando no lugar do consumidor, quando você leva aquilo que você não está necessariamente precisando naquele momento, quem compra, em algum momento ele se arrepende de ter comprado. Nem que esse momento seja só no momento que a fatura do cartão chegue. Isso. Mas vai chegar um momento que ele se arrepende. Às vezes o arrependimento vem já você saindo da loja, você já se arrepende. Para que eu comprei tudo isso, né? Em algum momento ele vai entender que não foi interessante levar tudo aquilo. Né? Ou às vezes você vai lá comprar uma roupa e você experimenta a roupa e você ficou na dúvida se ela tá boa ou não. E aí o vendedor, não, ficou ótimo em você e tal, porque ele leva, e aí você... É a sua cara essa roupa. A sua cara, isso. E aí você leva. Quando você chega em casa, é o seu espelho, né? Não é o espelho da loja, ele vai mostrar... As luzes do trocador lá, do trocador são lindas. E aí ele vai falar assim, puxa, pra que eu comprei essa roupa e tal? Isso faz com que o vendedor perca aquele cliente. Porque aquele cliente não volta mais, pelo menos para ser atendido por aquele camarada, para aquela menina, enfim. Porque ele impulsionou uma compra que ele não precisava, ou que ele não queria, que não, enfim, não era para aquele momento. E aí eu comecei a moderar isso, né? Colocar isso meio que na balança e falar com a galera. Eu falei, olha, vocês precisam, antes de querer vender as coisas para as pessoas, vocês precisam entender que vocês têm que ajudar as pessoas. Isso. E uma das maneiras de você ajudar é se colocar no lugar deles. Né? Realmente conversar, bater um papo, ver se realmente ele está precisando daquilo, né? Se aquilo não vai comprometer o orçamento dele, se ele não vai se arrepender de ter levado aquilo. Porque é melhor você vender pouco, mas vender várias vezes, do que você vender uma vez só um montante e não vender mais para aquele cliente. Conquistar o cliente, né? Exatamente. Estabelecer uma relação de confiança com aquele cliente. Justamente. Aquele cliente, se você forçou uma venda grande ali e ele se arrependeu depois, ele não vai te indicar para ninguém, ele não vai voltar para comprar com você. Mas se você foi verdadeiro com ele, se você foi transparente com ele, se você foi amigo de verdade... Ele vai te indicar, ele vai voltar outras vezes, ele vai confiar em você. Então, e eu tô falando isso, pastor, porque justamente nessa visão do mercado consumismo aí, não tem jeito, o mercado tá aí, a propaganda tá aí, a mídia tá aí, o marketing tá aí para você comprar mesmo. E hoje em dia, você não precisa nem ligar uma televisão ou sair à rua para ver uma propaganda, porque ela chega no seu celular. Ela chega né? Ou você falou alto, ou você pensou em alguma coisa, vai aparecer uma propaganda. Se você falar espremedor de fruta, vai aparecer no sua timeline a propaganda de espremedor de fruta. O algoritmo leva para você, às vezes não chega nem na rede social, às vezes não é nem na rede social, às vezes chega, você tem ideia, chega no seu torpedo, na sua mensagem de texto, chega aí na sua caixinha de entrada aí, ela chega no seu e-mail, chega de todas as formas, ofertas para você. Então, o mercado é isso, o mercado quer vender, o mercado quer fazer você tirar o seu dinheiro do bolso, quer fazer você se comprometer de alguma forma ali, e a gente tem que ter muito cuidado, fica esse alerta aí, né, sobre o consumismo, para a gente realmente colocar a cabeça no lugar, leva o que precisa, compra o que realmente precisa, porque senão a gente se compromete, ainda cai na questão aí espiritual da coisa, né, porque o consumismo realmente é algo que tem levado muita gente aí a se afastar de Deus, porque começa a adorar as coisas, começa a gostar demais daquilo que não precisa. Exato, exatamente. Isso aí.
Vamos lá, 3 horas e 38 minutos aqui na nossa rede 316, 3h38. Feito o confessionário, mas eu não faço isso mais não, pastor. Agora eu tô equilibrando aí na hora de ensinar isso pra galera. A Gilza, lá de Jequié, na Bahia, tá ouvindo a gente. Colocou aqui eu e a minha neta Catarina. Estamos aqui ligadas. Ela falou para nós assim, ó, mandou uma mensagem aqui pra gente, falou assim: nós mulheres somos mais tentadas. Nas compras, não aguentamos ver promoções. Será que isso é verdade, pastor? Será? Até hoje eu lembro de uma história que o pastor Fausto Aguiar contou, que ele chegou em casa e tinha uma muleta na sala. Aí ele já ficou preocupado. Será que alguém que sofreu um acidente? Quem caiu? O que aconteceu? Aí falou: mulher, o que houve? Não, você caiu? Você se acidentou? Não, porque havia muleta na sala. Não, ela estava em promoção, eu comprei. Oh. Então, não sei se isso tem a ver com as mulheres, mas não sei. Mas que tem gente que é muito movida por essa palavrinha mágica, promoção. E não quer nem saber se é realmente uma promoção ou não, mas tem um efeito psicológico aí. Opa! Né? Você quer ver o que tá agora, de uns anos para cá, no auge, é o tal do entrega grátis, frete grátis. Ei, rapaz, depois que as compras pela internet, né, virou, né, uma facilidade aí pra galera, quando você ouve um frete grátis, meu irmão. Verdade. E isso é provado. Né? Se você coloca assim, sanduíche R$20 e entrega R$5, a pessoa não quer saber. Mas se você coloca sanduíche R$25, frete grátis, a pessoa, opa, que beleza, aí a pessoa compra. Exatamente. Fiquem ligados, galera, fiquem ligados. 3 horas e 40 minutos aqui na nossa rede 316. Vamos continuando então, para mais uma pergunta aqui com o pastor Marcelo Santos. Pastor, diga pra gente então o que a Bíblia tem a dizer sobre o nosso uso do dinheiro. Fala pra nós. A gente já fez até um programa aqui intitulado Dinheiro, um assunto muito espiritual. Né? E de fato, né? O papel que o dinheiro ocupa na nossa vida tem muito a ver com a nossa vida espiritual, e a Black Friday ela apenas mostra e expõe algumas das maneiras que a gente usa e lida com o dinheiro. Né? Tem alguns que vão para um extremo de achar assim, que a pobreza é uma virtude. Né? Alguns pegam aqueles textos de Jesus que falam bem-aventurados os pobres e aplicam no sentido: não, eu nunca vou ter nada, eu nunca vou ter dinheiro, não vou me esforçar para ter dinheiro, porque o importante é a riqueza espiritual, eu vou viver na pobreza mesmo, eu nunca vou ter nada bom, nunca vou comprar nada bom. Isso é um extremo da coisa, a gente não precisa ir para esse lado. Outros vão para um outro extremo de achar que não existe nada a ver a minha vida com Deus com o meu uso do dinheiro, que eu posso gastar e ganhar e usar dinheiro do jeito que eu quiser, que isso não reflete na minha vida espiritual, como se fossem duas vidas. Mas, na verdade, é uma vida só. Né? A gente vê, por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, a questão da idolatria. E que a idolatria vai muito além de uma estátua ou de uma imagem em que você se prostra. A idolatria ela começa no coração. Em Jeremias 2,13, o profeta diz: porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Então a idolatria do coração humano, ela é você abandonar a Deus, porque Deus ele é a fonte de satisfação, de identidade, de paz. Deus é quem vai realmente suprir todas as necessidades do nosso coração. Mas quando a gente se afasta de Deus e quando a gente não reconhece que Deus é tudo que a gente precisa, a gente coloca outra coisa no lugar. E muitas vezes, algumas vezes isso é o dinheiro, e algumas vezes é aquilo que o dinheiro pode trazer, pode me dar. Né? Então eu vou querendo preencher esse buraco, e esse buraco nunca tem fim, porque o buraco do nosso coração é do tamanho de Deus, é de um tamanho infinito. E isso vai gerando essas coisas, a gente vai buscando preencher aqui e ali, como um drogado, como eu falei, como alguém com compulsão alimentar, como alguém que vai buscar esse preenchimento. Em Isaías 55, texto bem famoso,
nós lemos o seguinte: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Aqui a gente tem duas aplicações, uma aplicação espiritual e uma aplicação bem prática. A aplicação espiritual é: você está correndo atrás de coisas, você está gastando a sua vida em coisas que não te dão paz, satisfação e felicidade. Enquanto eu, Deus, posso te dar de graça a paz, a satisfação e a felicidade que você precisa. Essa é a aplicação básica, espiritual e central. Mas dá para você aplicar isso bem no rasteiro mesmo. Você dizer: por que você está gastando o seu dinheiro com aquilo que não vai te satisfazer, com aquilo que não é sua necessidade básica, com aquilo que não é pão? Você está gastando com coisas supérfluas e você está desperdiçando o seu dinheiro e sua vida em coisas que não vão te satisfazer. Em 1 João, capítulo 2, versículo 16, a gente vê sobre a cobiça dos olhos, né? O mundanismo, ele se manifesta na nossa vida com 3 tentações: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. A cobiça da carne tem a ver com aquilo que nos dá prazer. Então tem gente que vai cair no pecado da luxúria, do pecado da fornicação, do adultério, tem gente que vai cair no pecado da gula, da bebedeira, é o prazer. A cobiça dos olhos é aquilo que eu posso ver, é a ostentação, é a propaganda, eu preciso ter, preciso ter, preciso ter. E a soberba da vida está ligada com a vaidade, com o orgulho. Então essa questão é uma questão muito espiritual, né? Estou sendo afetado, estou sendo atraído, estou sendo enredado, preso numa armadilha dessa cobiça dos olhos. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 6, de 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro. Não é ser rico que é um problema, mas é a cobiça e o desejo desmesurado em querer ficar rico. É entender o dinheiro e os bens como algo que vai dar solução para a sua vida, colocar o seu coração nisso. Isso faz com que você possa até se naufragar na fé, né? E se ferir a si mesmo com muitas dores. Uma pessoa muito rica foi Salomão, e ele conta da experiência dele em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 8, 10 e 11. Salomão falando da sua vida, né? Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Versículo 10. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Quer dizer, ele procurou satisfazer a sua alma nas riquezas, nos bens, mas ele não encontrou essa felicidade, ele só encontrou realmente o vazio, a vaidade,
o correr atrás do vento. Lá no Novo Testamento, a gente vê Jesus falando sobre o dinheiro em diversas ocasiões. Alguém já pontuou que um dos assuntos que mais Jesus falava era sobre dinheiro. Então, Jesus ele não está desligado desse aspecto da nossa vida, mas ele sabe muito bem como, se isso é importante para nós, passa a ser importante para Deus, porque aquilo que ocupa a nossa atenção, o nosso coração, ocupa a atenção e o coração de Deus. Lucas 12, de 13 a 21, é um pouco longo, mas eu vou ler porque é importante. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Uma história muito conhecida, uma parábola muito conhecida, mas que fala onde você está colocando o tesouro do seu coração, onde você está colocando, em que base você está edificando a sua vida, o que é de fato importante para você. Né? E aí a gente vê dois tipos de pecado com relação ao dinheiro. Mas que os dois acabam sendo a mesma coisa. Um que a gente está falando aqui tem a ver com Black Friday, tem a ver com consumismo, é o esbanjar o dinheiro. O dinheiro não para na sua mão. Por quê? Porque você está atrás do prazer ou da posse que o dinheiro pode proporcionar. Então você seu armário está cheio, sua biblioteca está cheia, ou você come todo dia num restaurante, o dinheiro não para na sua mão porque você está gastando, mas você está, nesse gastar, você está buscando o sentido da sua vida. Ou o pecado oposto, que acaba sendo a mesma coisa, que é guardar o dinheiro, segurar o dinheiro e saber: não, meu dinheiro aqui está guardadinho, está no banco, está no cofre, está debaixo do colchão, eu não mexo nele, eu até me privo de ter os meus prazeres, mas o importante é o teu dinheiro guardado. Esse dinheiro também é um Deus, também é um ídolo, né? Porque você está colocando a sua segurança nele. Né? Então as duas coisas mostram essa idolatria em relação ao dinheiro. E Mateus 6, de 19 a 21 e 24, nos diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Em outras traduções, fala mamon, né? A riqueza, o dinheiro personificado, como se fosse um demônio realmente, como se fosse um espírito que recebe a adoração. E nós vivemos numa sociedade idólatra, né? A sociedade que idolatra mamon, que idolatra a riqueza. Então é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Né? Queria saber dos nossos ouvintes se temos algum outro testemunho ou alguma outra confissão, como você falou, né? O que os nossos ouvintes estão achando aí da nossa conversa? Vamos incentivar a galera aí. Pessoal, manda sua mensagem, pode ficar à vontade, tá bom? Faça como a nossa irmã Gilza aqui, não tem problema se você fosse confessar, mas pode mandar aí, pode ficar à vontade no nosso WhatsApp 11 9 30 03 0316. Pastorzão, fala para nós então. 3h53 agora, hora de Brasília. Quero muito agradecer o pessoal que está chegando agora. Tem muita gente chegando agora de todos os pontos do nosso Brasilzão, nessa reta final do nosso bate-papo. Como é que a gente pode, então, consumir
sem ser consumidos pelo consumismo. Não ficou redundante, não. Ficou perfeito aqui essa pergunta. Como é que mesmo. pode consumir sem ser consumidos pelo consumismo, pastor Marcelo? Pois é, o consumismo pode nos consumir, né? Não é pecado, eu quero que fique bem claro. Não é pecado você fazer compras na Black Friday. Não é pecado você entrar no site e ver, deixa eu ver se tem uma promoção aqui. Né? Tem gente que até se planeja e faz não, vou esperar, tô de olho nessa coisa que eu quero comprar, vou esperar a Black Friday chegar. Se eu conseguir uma boa promoção, ou 30%, ou 40% e tal. Tem pessoas que planejam bem isso, tem pessoas que sabem, né? Não tem nada errado você se planejar e você comprar uma coisa boa que você quer, né? Mesmo que seja algo de marca. Não, eu quero ter essa roupa tal, porque ela é mais cara, mas ela vai durar mais. Então, no longo prazo, eu vou investir em qualidade, não vou precisar comprar outra roupa ano que vem, né? Então, não é errado, não é pecado comprar, consumir, parcelar, não é nada disso. Paulo fala, né, em 1 Timóteo 4 e 5, tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Tá? Então, tendo condições, aproveite, compre, dê presentes a si mesmo, não, nenhum problema. A questão é o quanto o consumo nos domina. Quanto o consumo nos domina? O quanto isso se torna uma necessidade na nossa vida? O quanto isso se torna a definição da nossa vida? O quanto isso está no centro realmente da nossa vida? O fruto do Espírito, sabemos, também é domínio próprio. Então, se eu não consigo dizer não para mim mesmo diante de uma vitrine, diante de um anúncio na tela do celular, tem algo errado aí. Lembrando do evangelho do consumismo, materialismo, hedonismo, imediatismo, né? E o individualismo também. Importante sou eu sou importante, eu sou o centro de todas as coisas. A gente acaba vivendo até mesmo na vida cristã com essa mentalidade consumista, né? Eu vou na igreja para me sentir bem, eu vou ficar na igreja onde eu estou me sentindo bem. Se não atendem as minhas necessidades na hora que eu quero, eu não fico aqui, eu vou procurar outra. Você busca a igreja como uma agência de prestação de serviços. Tá? O segredo para não sermos consumidos pelo consumismo é praticarmos o contentamento. Tá? Paulo já falou isso num dos outros textos que a gente leu, e em Filipenses 4, de 11 a 13, ele fala isso de maneira bem clara. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que dá a interpretação triunfalista do versículo 13, né? Tudo posso, eu sou o máximo, né? Eu consigo. Não, tudo posso significa eu posso passar necessidade. Eu posso não ter o que eu gostaria de ter. Eu posso apertar os cintos, mas eu posso também ter em abundância. Eu posso também desfrutar das vacas gordas. Né? As duas coisas eu posso, porque eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a arte do contentamento. Né? Lembrando lá do começo do nosso programa que a tradição da Black Friday surge de uma tradição de um dia de ação de graças. E olha como são coisas contrastantes, né? Se você tem um espírito de gratidão a Deus, se você agradece a Deus pelo que você tem, você não vai cair num consumismo de querer sempre mais e mais e mais, um mais novo. Você tem um negócio e 3 meses depois você já quer outro mais novo. Você vai ter o contentamento. Tá?
Os reformadores, né, os Lutero, Calvino, eles falavam muito sobre a frugalidade, quer dizer, você ter uma vida simples, você não ter uma vida de ostentação, mas você ter aquilo que você conquista pelo seu trabalho. Eles falavam assim, né? Trabalhe bastante, doe o que você puder para outras pessoas, para abençoar outras pessoas, e guarde o que você puder, economize, poupe. Eles começaram na Europa essa ideia da poupança, e por isso a Europa se tornou uma potência, né? Então uma parte você guarda, uma parte você abençoa outros, e a outra parte, só essa parte você gasta. Então primeiro você se planeja, né? Isso não é fácil, isso envolve uma educação financeira, mas dá para se fazer, né? Dá para fazer. De maneira prática agora, tá? Você que está aí, né, lutando para não ser presa do consumismo. Como você pode se educar financeiramente? O que você deve fazer? Em primeiro lugar, quite as dívidas que você tiver. Você já está endividado, Então, antes de tudo, acabe com essa dívida. Tá? Provérbios 22:7 diz assim, ó: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Então, livre-se dessa escravidão, né? Dê um jeito aí, negocie para pagar a sua dívida. Depois, quando você tiver vontade de comprar algo, pergunte, faça algumas perguntas. Eu preciso mesmo disso? Existe uma diferença grande entre querer e precisar. Você pode querer muito, desejar muito, mas eu preciso mesmo disso? Segundo, eu preciso disto agora? Ou realmente é algo que eu preciso, mas dá para esperar algum tempo, dá para esperar alguns meses? Eu tenho como pagar? Se eu não tenho como pagar, eu não vou me endividar. Eu vou primeiro juntar um dinheiro, vou separar um pouquinho a cada mês para poder comprar e pagar à vista. Outra pergunta: você pode agradecer a Deus pela sua compra? Isso que eu comprei, eu posso chegar em casa e falar: Senhor, muito obrigado por isso que eu comprei? Né? Então, esse planejamento e procurar, ao invés de se endividar, você juntar o dinheiro para poder comprar, vai te dar uma liberdade muito grande. Né? Eu li a respeito de um exemplo de uma irmã, uma senhora, em que ela vivia uma vida tranquila, sossegada, e ela não tinha noção dos gastos que ela tinha. E o marido, querendo agradá-la, também tudo dava para ela, né? Então ela comia nos melhores restaurantes, os filhos estudavam nas melhores escolas, compravam as melhores roupas e tal. Quando essa família viu, esse marido já tinha uma dívida de R$200 mil e já estava o nome dele no SPC em 10 processos diferentes. Aí eles tiveram que reavaliar. Aí tiveram que realmente cortar na carne. Tiveram que tirar os filhos da escola particular, colocar na escola pública, mudar de casa, mudar padrões. Não vamos sair todo fim de semana para comer. Não vamos comprar das coisas das marcas mais caras. Foi todo um processo doloroso de cortar na carne, de se reestruturar para fazer os gastos deles caberem no orçamento deles. E hoje, ela falando, né, dando testemunho dela, hoje ela vive bem. Ela não tem a mesma padrão de vida que ela tinha, mas ela vive de acordo com o padrão que é possível para eles, sem se endividar, sem ficar na aflição, sem ficar na situação drástica. Né? É a vida simples, viver uma vida simples, viver com aquilo que eu preciso, não para ostentar, né? Não além do que eu posso ter. Né? Isso é uma contracultura, ou seja, você vai viver ao contrário do que o mundo e do que a sociedade prega. Mas é possível, em nome de Jesus, é possível se libertar desse consumismo. Beleza, 4h02, é possível, viu, gente? É difícil, né, pastor, para quem já está dentro desse... Quando você já está, por exemplo, mega endividado, é um processo, é como se fosse uma cirurgia.
Exatamente. É um processo drástico que você vai sofrer muito. É como quem está na Cracolândia vai passar síndrome de abstinência. Né? Aquilo, vai ser radical. Aí você tem que reestruturar mesmo, colocar no papel, mudar, fazer mega mudanças. Mas depois dessas mega mudanças, tem um processo de reeducação, igual uma reeducação alimentar, né? E você vai se ajustando. Mas quando você consegue se ajustar, a sensação de liberdade, de você não ser controlado pela propaganda, pela ostentação, de você poder dizer não. Por que eu vou comprar uma roupa nova? Essa aqui tá boa para mim ainda, né? Quero fazer essa viagem, quero, mas deixa eu juntar um pouco mais para eu poder viajar sem ter a dívida depois. Ou até mesmo eu vou parcelar a minha dívida, mas eu tenho esse parcelamento dentro de um orçamento que eu já tenho separado para isso, e você viver em paz, você viver tranquilo, sem essa preocupação, será que eu vou ter, como é que eu vou fazer? É uma liberdade tão grande, é uma paz tão grande, que realmente é muito, muito especial, né? Vale a pena a luta necessária para se libertar desse padrão consumista. Vale muito a pena mesmo. Verdade. 4 horas e 4 minutos aqui na nossa Rede 316, 4 e 4. Pastorzão, só te agradecer mesmo por mais uma vez se dispor a estar com a gente nessa sexta-feira. Hoje o assunto foi muito, muito top, porque realmente tem gente nesse momento aí, de repente na internet, fuçando algumas coisas. Então já fica... Reforçando, nada errado com isso em si. Nada errado em você sair para o seu shopping hoje ou dentro de casa mesmo e fazer suas compras. Mas avalie o quanto isso está ocupando a sua vida e se você tem condições disso, né? Se você precisa disso, avalie como é que está a sua vida em relação aos bens materiais e ao consumo. Tem uma senhora, eu não sigo ela não, mas de vez em quando aparece nos reels lá do Instagram. Eu tenho que pesquisar o nome dela, eu esqueci. E assim, ela é uma figura da internet. Acho que ela foi até no programa da Eliana, que fala sobre os melhores da internet, né? Eles levam lá no domingo, programa da Eliana no SBT. E aí, essa senhora é muito engraçada, pastor. Depois eu vou ver se eu consigo o link te mandar aí no seu WhatsApp pra você ver. Ela chega numa loja, tem lá uma bolsa valendo, sei lá, 30, 40 mil reais. Ela olha, tá barato, eu vou levar. Aí olha um relógio valendo, sei lá, 50 mil reais. Tá barato, eu vou levar. É muito engraçado. Essa aí, coitada. Essa aí tá no fundo do poço. Verdade. Ao consumismo. Isso é muito... É doloroso, né? Assim, a gente olhar e ver que realmente... E é verdade, tá? Não é meme, não. Não é coisa de só para aparecer na câmera, não. Mas, enfim... tem gente que vai muito além, sabe? Um produto que ela pode comprar que custa 10 reais, ela só por causa de uma questão de marca e tal, ela compra um produto que custa 50 reais. Sim. Então a gente tem que ter muito esse cuidado também, e isso faz parte do existem questões psicológicas, questões da pessoa querer se afirmar, né? Às vezes a pessoa ela teve uma infância muito pobre, em que não tinha acesso a nada, e era para compensar isso, ela quer dizer para ela mesma: eu consegui, eu cheguei lá, então hoje eu compro isso que é caro mesmo, porque eu posso. Mas não é o produto que ela necessita. Ela está necessitando de uma autoafirmação, de uma autoaceitação, né? De fazer as pazes com esse passado dela. Né? Tem também questão sociológica da pessoa ser aceita pelo grupo. Então não basta você comprar, você tem que comprar e dizer que comprou, e dizer onde comprou. Né? Que não foi é o contrário da coisa da Black Friday, né? Você tem que dizer que comprou, mas sem promoção. Não comprei em promoção, não, eu estava lá passando e comprei. Mas é uma afirmação perante o grupo social, para ser aceito pelo grupo.
né? Assim como tem o contrário também, é importante dizer, né? Tem gente que busca uma aceitação no grupo ao dizer que é pobre, né? Não, eu só compro coisa em promoção. Não, eu só compro coisa de segunda mão. Porque o restante do grupo também, então ele é aceito pelo grupo. O ser humano é muito complicado. É muito complicado. É verdade. Jesus tem muita paciência com a gente. Demais. Mas é isso, pastor, obrigado, tá bom? Sexta-feira que vem nós vamos falar sobre o quê? Já tem um tema de sexta-feira que vem? Nosso tema semana que vem é Eu creio, mas tenho dúvidas. Como assim, gente? Como assim, mano? Eu creio, mas tenho dúvidas. Eu creio, mas tenho dúvidas. Tá certo, então. Vamos falar sobre isso semana que vem. Muito bom mesmo. Então é isso. Bom final de semana pra ti, pastorzão. Tava assistindo o Jogo do Brasil ontem, ficou muito... Assisti, vibrei, gostei muito ali. Gol lindo do Richarlison. Você viu, né? O Richarlison é daqui de pertinho, tá? É mesmo? O Richarlison é da cidade de Nova Venécia, que fica mais ou menos uns 50 quilômetros daqui de Pedro Canário. Que benção. A gente ficou muito feliz, galera da região aqui. Todo mundo pensa numa festa que foi com esses gols do Richarlison ontem. Pois foi é. Maravilhoso. É isso aí. Um abração para todos, um bom fim de semana. Que Deus os abençoe. Valeu, um abraço, pastor. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até semana que vem. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.